Bom dia a todos. Tem sido realmente muito maravilhoso a oportunidade que estamos tendo de nos mantermos conectados uns aos outros, mesmo nesse período de quarentena. Cada um está em seu lar, junto com a sua família, mas Deus tem sido bom para conosco, nos dando oportunidades, ferramentas, para que por meio do Instagram, por meio do Instagram aqui, por meio do Facebook, nós possamos então estar conectados. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia agora, nós vamos meditar um pouco na Palavra de Deus. Eu tenho percebido que estamos realmente vivendo períodos muito inusitados. Está diante de nós vários acontecimentos e todos os dias chegam novas informações. Estamos vivendo um período que talvez nós nunca imaginávamos que viveríamos em nossos dias. Nós não sabemos, de fato, onde isso vai chegar. A única certeza que temos, como diz a lição da Escola Sabatina, é que Deus está no controle da história desse planeta. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso sustentador. E em meio a tantas vozes que ouvimos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E nós vamos parar um pouquinho agora para ouvir mais um pouco a palavra de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orarmos a Deus agora, neste momento, para estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar, feche os seus olhos. Deus e Pai, estamos vivendo dias realmente de perplexidades. E nós queremos rogar ao Senhor que em meio a tantas vozes, em meio a tantas notícias, em meio a tantas situações e pensamentos, nós tenhamos a capacidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir a direção que o Espírito de Deus está nos impelindo a seguir, ouvirmos claramente a voz do Senhor e encontrarmos segurança e refúgio. Nós estamos agora com a Tua palavra aberta. Por favor, toque o nosso coração, Senhor. Que o Teu Espírito traduza para cada um, para a necessidade de cada um, a mensagem que o Senhor trouxe para nós. Em nome de Jesus, amém. Esses dias têm sido dias de guerras. Nós estamos lutando contra um inimigo invisível. Um inimigo que pode estar em qualquer lugar. E perto de pessoas também que estão próximas a nós. Nós estamos lutando contra um tipo de ameaça que tem mudado a nossa rotina. Tem feito com que muitos de nós tenhamos perplexidade e medo. Quinta-feira eu estava na fila do supermercado e uma senhora que estava à minha frente contava a respeito de uma idosa da sua família que havia sido internada na UTI por conta de um ataque cardíaco. E esse ataque cardíaco foi resultado de um pânico que ela teve ao ouvir um carro de som da prefeitura passando pelo bairro dela, avisando para todos os idosos tomarem cuidado porque corriam risco de vida. Ela entrou em pânico e então teve um ataque cardíaco e foi levado para a UTI. Em meio a todas essas mudanças, essas incertezas que nós temos, nós precisamos nos concentrar na palavra de Deus. E eu gosto especialmente da maneira como Davi se relacionava com Deus. Eu gosto muito dos textos que contam a história de Davi. E há muitos textos bíblicos que revelam a maneira como Davi se relacionou com Deus. Davi passou por várias ameaças de guerra. Davi foi um homem combatente, ele passou por diversas batalhas que exigiram dele estratégias, concentração. E diante desses desafios, diante dessas lutas, Davi, ele sempre tinha uma base segura. E eu quero extrair algumas lições da vida de Davi que ele deixou escrito em um salmo, o Salmo 57. Abra sua Bíblia nesse salmo. Nós vamos extrair algumas lições práticas que Davi traz para nós. Primeiramente, eu quero passar para você o contexto desse salmo. Deixa marcada a sua Bíblia neste Salmo 57 e vamos primeiramente para 1 Samuel capítulo 21. 1 Samuel capítulo 21, 22 e 24 nos conta o contexto deste salmo. No final do capítulo 21, no versículo 10 do capítulo 21 de 1 Samuel, diz assim: Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi para Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi estava fugindo de Saul.
E ele estava fugindo de Saul porque Saul estava o perseguindo de maneira implacável. O próprio Davi diz que Saul estava caçando Davi como se caça animais selvagens. E ele então estava fugindo de Saul e ele foi se refugiar com esse rei de Gate. Mas os servos de Gate ficaram com muito medo de Davi e colocaram esse medo para o rei. E o rei então, com medo de Davi, ele passou a ser uma ameaça para Davi. E Davi conseguiu se livrar das mãos de Gate, passando-se por louco. O texto bíblico diz que Davi, versículo 12, guardou essas palavras, considerando-as consigo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingiu de doido. E ele engravatava nos pórtigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então o rei Aquis não quis tocar em Davi. Havia uma crença popular naquela época de que quem se aproveitasse de um louco ou fizesse maldade a um louco se tornava louco como ele. Então o rei de Gate não quis tocar em Davi e Davi se refugiou de Gate, mas ele do rei de Gate, mas ele continuou fugindo de Saul. E o capítulo 22 diz assim que retirou-se dali e se refugiou numa caverna, na caverna de Adulão. Não foi a única vez que Davi teve que se refugiar em uma caverna. No capítulo 24, a palavra de Deus diz que Saul voltou a perseguir Davi. E perseguindo os filisteus, foi dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna, e entrou nela Saul para aliviar o ventre. E Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior daquela caverna. Davi estava se refugiando de Saul. Possivelmente a nossa quarentena seja um lugar de refúgio também. Estamos presos em nossos lares, temos que permanecer em nossas casas, reclusos. Não é dificuldade para nós passarmos tempo com os nossos queridos dentro do nosso lar, mas as responsabilidades, as necessidades nos fazem pensar: por quanto tempo vamos precisar passar por essa situação? O que acontecerá se faltar alimento? O que acontecerá se os nossos recursos acabarem? O que acontecerá com a nossa empresa se ela não puder abrir? O que acontecerá com o nosso emprego? Com o nosso patrão? Será que ele poderá manter o nosso emprego? Várias dúvidas surgem enquanto estamos reclusos em nossa casa, como se estivéssemos numa caverna, nos protegendo de um perigo. Mas foi nessa caverna que Davi escreveu o Salmo 57. Eu quero voltar para o Salmo 57 com vocês, para extrairmos algumas lições, meditarmos um pouco, algumas lições deste Salmo 57. Davi, ele era um homem muito ativo. Ele não gostaria de estar numa caverna. A caverna não era um lugar onde ele gostaria de estar. Ele era muito ativo, ele era um homem de guerra, ele era um homem novo, ele tinha muitas conquistas pela frente, ele tinha muitas expectativas pela frente, ele já havia sido ungido rei, ele tinha um reinado para conquistar. A caverna não era o lugar desejável para Davi, mas era o lugar necessário para Davi, para se proteger naquele momento da caçada que o rei Saul estava empreendendo contra ele. Bem sabemos que o desenrolar da história, dessa história de Saul, ali fazendo as suas necessidades na caverna, deu a oportunidade para Davi cortar um pedaço do seu manto. E depois que Saul saiu ao longe, Davi foi à porta da caverna e chamou Saul e mostrou um pedaço do manto. E nós sabemos o desenrolar da história. Mas a coisa mais linda que temos que aprender nessa história de Davi, dentro dessa caverna, é a respeito do salmo que ele escreveu. E eu estou agora para ler com vocês alguns trechos deste salmo, no Salmo 57. Abra sua Bíblia nesse texto.
Os versículos de 1 a 4 nos mostra a primeira grande lição prática que Davi nos ensina. E diz aqui: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se minha alma entre os leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes. Espada afiada é a sua língua. Nesse primeiro trecho do Salmo 57, Davi, ele toma um tempo para orar a Deus. Ele está numa caverna, ele está fugindo, mas o clamor dele chega até o trono de graça do Senhor. O início desse salmo é uma súplica. Ele toma tempo para orar. A sua oração é uma demonstração do quanto ele depende da graça provedora de Deus para atravessar as tribulações. No final do verso 1, ele usa uma expressão aqui muito interessante, que tem a ver com os dias que nós passamos aqui. Ele diz assim: às sombras das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Esse termo, essa palavra, calamidade, Davi queria dizer uma tempestade destruidora que poderia me tragar. Ele estava diante de uma tempestade destruidora que poderia tragá-lo. Saul poderia alcançá-lo a qualquer momento e tirar a sua vida. Muitas vidas já foram ceifadas com o novo coronavírus. Nós sabemos que se trata de uma calamidade, de uma tempestade destruidora que pode nos tragar. Mas o Salmo 57, queridos, é um convite para orarmos, para clamarmos a Deus, para confiarmos nas asas protetoras do Altíssimo. É um convite para dependermos única e exclusivamente de Deus, para manter a nossa fé viva nele. Nós podemos estar numa caverna como Davi estava. Nós podemos achar, sim, estamos, nós não só achamos, nós estamos diante de uma calamidade que pode nos alcançar. Mas Davi, nesse momento, ele toma tempo para orar. O verso 2, ele diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, o Deus que por mim tudo executa. Eu gosto da versão, na nova versão transformadora, que diz assim: ao Deus que cumpre os seus propósitos para mim. Meus queridos, não há coisa mais poderosa, que nos traz paz, que nos traz tranquilidade, que enche o nosso coração de certeza de que estamos bem, do que vivermos os propósitos de Deus para nós. Davi diz assim: Senhor, é o Senhor quem executa tudo para mim. É o Senhor quem executa os teus propósitos na minha vida. É por isso que eu oro a ti. Ele usa também aqui a expressão de estar debaixo de asas. Ele fala assim no versículo 1, à sombra das tuas asas eu me abrigo. Essa expressão aqui não está relacionada a Davi estar debaixo de asas de um pássaro, não. Ele está dizendo que ele quer estar sob as asas do Altíssimo, do querubim, à sombra do Altíssimo, ele descansaria. Ele encontraria então força e refúgio à sombra do Onipotente. Paulo também encontrou paz em Deus. Quando ele percebeu, quando ele entendeu que os propósitos de Deus eram maiores para a vida dele, ele exclama: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Eu me lembro da rainha Esther. A rainha Esther, depois de passar por um momento de angústia, medo da morte, ela pediu que o povo jejuasse por ela. Ela jejuou junto por 3 dias. E depois, ganhando força, depois de muita oração, ela chegou à conclusão que os propósitos de Deus para ela é que lhe davam paz. E ela concluiu dizendo assim: eu vou à presença do rei. Eu vou. Eu vou, mesmo que isso não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Mas eu vou fazer a vontade de Deus. Eu me lembro da querida Ruth, com a sua sogra Noemi. Ela
entendendo o propósito de Deus para a vida dela, ela diz assim: onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Foi por isso que Davi orou: eu clamarei ao Deus que cumpre os teus propósitos para mim. E o verso 3 conclui essa primeira parte, a parte da oração, dizendo: ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. A primeira grande lição do Salmo 57 é que nós precisamos orar mais, passar mais tempo debaixo das asas do nosso poderoso Deus, passarmos mais tempo debaixo das asas do Onipotente, passarmos mais tempo orando com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. E façamos isso como Davi fez. Naquela caverna ele poderia sentar e chorar, mas ele sentiu no coração o desejo de clamar ao único que poderia dar segurança para ele. Deus era a sua rocha. E é nesse sentido que sentimos paz no coração quando nós oramos. Davi, ele teve a capacidade de orar e ele teve condições de dormir naquela caverna. Ele fala aqui no texto que ele despertou, que ele acorda para buscar a Deus. Então Davi, ele repousou naquela caverna. Quem é capaz de dormir num momento de perseguição? Talvez você não esteja conseguindo dormir direito, mas se você orar, se você colocar a sua confiança em Deus, Deus dará para você paz e tranquilidade. A segunda grande lição está nos versos 7 a 11. Vamos acompanhar a leitura. O texto diz: firme está o meu coração a Deus. O meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores a Deus. Desperta, ó minha alma, desperta, lira e harpa. Eu quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Essa segunda lição prática, queridos, que Davi nos ensina, é que dentro de uma caverna, mesmo estando recluso numa caverna, nós precisamos cantar e louvar o nome do Senhor Jesus. Um coração firme, ele diz aqui, olha, firme está o meu coração. E ele repete, o meu coração está firme. Perceba que o louvor de Davi é uma resposta de fé, porque ele está firme em Deus. E quanto mais ele louva, mais certeza ele tem de que Deus está com ele. E quanto mais certeza ele tem, mais ele louva. Ele tem uma vida de louvor, de engrandecimento, uma resposta. Esse é o momento de darmos uma resposta, não somente às pessoas que estão ao nosso redor. Ontem cantamos na sacada, eu e minha família, nossos vizinhos ouviram, e alguns vizinhos de prédio ao lado cantaram também. E nós cantamos e demos testemunho, mas não damos testemunho apenas àqueles que estão ao nosso redor. Nós damos testemunho ao universo de que Deus está no controle da nossa vida. Eu chamo a sua atenção para o que está em Salmos 108, verso 5. Ele não diz essas palavras apenas aqui. No Salmo 108, verso 5, ele repete essa mesma expressão. E eu quero ler aqui com vocês. Diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Ele usa essas mesmas expressões várias vezes. Isso quer dizer que Davi não louvava apenas no período de caverna. Ele tinha uma vida de louvor a Deus. E esse é um convite que o Senhor faz a nós, termos uma vida de louvor a Deus. De entendermos que em momentos de crise, a maneira como enfrentamos a crise, ela determina a vitória que teremos. Há aqueles que reclamam e há aqueles que clamam. Há aqueles que choram e há aqueles que oram. E há aqueles que se espantam, mas há aqueles que cantam. E eu e você somos convidados a cantarmos louvores a Deus, como Davi cantou dentro de uma caverna, como Paulo e Silas cantaram dentro de um cárcere. Eu e você somos convidados a cantarmos também louvores a Deus, confinados em nossas próprias casas, porque o nosso coração está firme. O nosso coração está firme nas promessas daquele que tudo pode. Uma vida de louvor é uma vida missionária. A nossa maneira de encarar a vida serve para testemunharmos a todas as pessoas que conhecem a nossa história. E Davi menciona isso. Eu cantarei, renderei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Foi assim com Paulo e Silas. Eles cantaram e o carcereiro se converteu. Foi assim também com Davi.
Ele desejava que o seu louvor chegasse a todos os povos e nações. E é assim comigo e contigo. A nossa vida de louvor é um testemunho para as pessoas que nos cercam de que Deus é o nosso refúgio, de que Deus é a nossa rocha, Ele é a nossa esperança. Então tenha uma vida de louvor. E a última lição, a última ação, na verdade, que Davi nos ensina a termos aqui, está no versículo 5 e no versículo 11. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. No versículo 11 ele repete, sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Esse refrão pede que Deus se manifeste com a sua grandeza, de tal modo que o povo seja compelido a dizer, isto procede de Deus. Nós não achamos que o coronavírus proceda de Deus. Mas nós sabemos que a maneira como Deus nos alcança em meio às crises é algo importante para chamar a nossa atenção. Porque Deus usa as crises para nos chamar para Ele, para refletirmos sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa fé, sobre o nosso fervor, sobre o Espírito Santo que quer ser derramado sobre a sua igreja. Deus nos está dando a oportunidade de que a glória dele seja manifestada em nós. Na Bíblia Andrews tem um comentário aqui, eu vou ler para você. Um comentário diz assim, olha, a glória de Deus é a sua bondade. A glória de Deus é o seu caráter. Toda a terra precisa ser iluminada pelo conhecimento da sua verdadeira natureza. A verdadeira natureza de Deus, que é o amor de Deus, verdade e justiça. Os teólogos relacionam esse texto de Davi com Apocalipse 18:1. Apocalipse 18:1 fala sobre um anjo. E eu quero concluir com esse texto. Vamos para Apocalipse capítulo 18, versículo 1. Fala sobre um anjo que desce do céu. Um anjo que tinha grande autoridade e a terra iluminou com a sua glória. Nós precisamos assumir o nosso papel de anjos, de missionários, para refletirmos a glória de Deus às pessoas que nos conhecem. Você pode influenciar muitas pessoas por meio das suas redes sociais, por meio dos seus contatos, por meio dos seus telefonemas, as pessoas que estão sempre em contato com você, por meio daquilo que você compartilha. Eu vejo pessoas cristãs compartilhando absurdos na internet, compartilhando coisas que não vão edificar. Esse não é o momento de fazermos piada, não é o momento de fazermos chacotas, não é o momento de compartilharmos coisas que não edificam. Aproveite a sua influência para compartilhar a grandeza de Deus. Aproveite a sua influência para compartilhar que o Espírito Santo quer ser derramado sobre nós. Aproveite a sua influência para louvar a Deus. Aproveite a sua influência para ser um anjo que voa sobre todo o céu da sua influência, para iluminar as pessoas com a glória de Deus. O Senhor nos chama para uma vida de oração. O Senhor nos chama para uma vida de louvor. O Senhor nos chama para uma vida de exaltação do caráter de Deus em nós. A oração, o louvor e a exaltação de Davi é algo que pode transformar o nosso coração. Davi transformou aquela caverna num santuário, onde ele sentiu a presença de Deus. Eu quero convidar você a transformar a sua casa num santuário, onde você possa orar mais, onde você possa louvar mais, onde você possa exaltar a Deus. Nós somos muito pequenos diante da grandeza de tudo que acontece. Talvez esse seja um momento muito peculiar para lembrarmos que nós somos pó e que nós precisamos de um Deus para cuidar de nós, que nós precisamos de um Deus para refugiarmos debaixo das suas asas. Ele pode todas as coisas. Talvez eu esteja falando para um empresário que está sentindo a sua empresa ruir diante das incertezas econômicas do nosso país e do mundo. Talvez eu esteja falando para uma pessoa que já está desempregada, porque o seu patrão não consegue mais manter o compromisso que tem com você. Talvez você já estivesse em crise antes do coronavírus e o coronavírus
acentuou ainda mais essa crise financeira, social, familiar. Talvez haja uma crise dentro do seu lar. Deus está nos dando muitas oportunidades. Há oportunidades para pensarmos de que há um caminho para superar as crises. Há um caminho que pode nos fazer vitoriosos como Davi foi, ao ponto de dormir naquela caverna, ao ponto de encontrar paz e repousar, sabendo que Deus estava protegendo ele naquele lugar e de que Saul não o alcançaria para matá-lo. Talvez eu esteja falando para um jovem, um pai, um filho que esteja inseguro. Vocês entraram na caverna sem saber quanto tempo precisarão permanecer lá. Eu quero convidar você a buscar a Deus. A Vanessa vai cantar uma canção. Vem cá, Vanessa. Deus está dizendo para você olhar para Ele. Ele pode nos dar abrigo. Ele pode nos sustentar. Ele pode manifestar a sua graça para nós. Essa canção é uma canção de oração. Enquanto ela canta essa música, ore essa música. Peça para Deus. Eu vou estar em oração por mim e por você enquanto essa canção é cantada. Peça força a Deus agora. Fala: Senhor, dá-me força. Dá-me força para fazer o que eu tenho que fazer. Dá-me coragem, Senhor, para abandonar o que eu tenho que abandonar. Eu sei que muitas vozes vão chegar até você. Muitas promoções. Netflix está aí. Muitas promoções, muitas coisas, muitas porcarias, muitas literaturas, muitas vozes vão chegar até você. É o momento de você abrir mão de tudo aquilo que te impeça de sentir paz e buscar paz apenas onde você pode achar. Dá-me força, Senhor. Faça dessa música a sua oração. Canta, Vanessa. Coloque-nos na presença de Deus e que o nosso coração seja confortado neste momento. Ao colocar-me em tuas mãos, amém, quero esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver batalhas duras que perdi quando de ti me afastei e tão longe vaguei. Esse é o momento de busca. Busca a Deus. Hoje me entrego outra vez. Entrega a sua vida a Ele. A minha vida, a minha mente e o meu ser. Deus conhece você. Por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronta estou para cumprir o teu querer. Isso é o mais importante, é a vontade de Deus para nós. Ele tem propósito para a sua vida. Dá-me força, Senhor, essa força de Deus, para viver as provações. Amém. E esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber estes milagres, me ajude a confiar nas tuas mãos. Quero poder transformador do teu perdão. Talvez você tenha que oferecer perdão para alguém. Talvez você precise receber o perdão de alguém. Busque a Deus, Ele vai te dar certeza de que você está perdoado. E ao entregar-te outra vez, eu só te peço, nunca mais me deixe ir. A tua companhia é o que eu jamais quero perder. Renova minha fé e me ensina a obedecer. Dá-me força, Senhor, para viver as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai
receber estes milagres. Eu quero confiar nas tuas mãos. Nossa confiança está Quero nele. poder transformador do teu perdão. Amém. Eu sei que o Espírito Santo encheu o seu coração de paz. Eu sei que o Espírito Santo te encheu de confiança. Nós não sabemos aonde vamos chegar, nós não sabemos quanto tempo vamos ficar reclusos em nossas casas, mas uma coisa sabemos: Deus está conosco. O Espírito de Deus está dentro do nosso lar. O Espírito de Deus nos acompanha mesmo na caverna. Ele é uma proteção, Ele é asa que nos dá abrigo seguro. Vamos orar, vamos pedir, vamos clamar a Deus. Eu quero orar com você agora. Feche seus olhos. Se você puder ajoelhar onde você está com a sua família, ajoelhe-se. Vamos clamar a Deus. Quero colocar a nossa igreja, a sua vida nas mãos do Senhor. Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo Salmo 57. Ele foi escrito dentro de uma caverna. Eu fico pensando quantas coisas podemos escrever ao estarmos reclusos em nossas casas. Quantas coisas podemos produzir para te exaltar, para te louvar. Essas 3 ações de Davi, o fato dele orar muito, dele te louvar e te exaltar dentro daquela caverna, fez com que ele compusesse esse lindo hino, essa linda canção, o Salmo 57. Para que todos os povos pudessem ver a manifestação da tua glória. Para que nós pudéssemos hoje testemunharmos da sua ação na vida dele, naquele dia que o Senhor o livrou da perseguição de Saul. Ó Senhor, livra-nos da perseguição desse vírus. Livra-nos, Senhor Deus, de perseguições ainda maiores, que querem roubar a nossa fé, a nossa crença, a nossa fidelidade, que querem esmorecer a nossa fé. Ó Senhor, torne-nos mais fortes ainda enquanto estamos na caverna. Ajude-nos, Senhor, a não esmorecermos, a não titubearmos, mas fazermos deste momento de crise um momento de aproximação profunda àquele que tudo pode. As asas do Onipotente estejam sobre nós, Senhor. Seja o nosso abrigo, ó Pai. Fortaleça a nossa fé e acalme o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.